Paz, igreja, tá muito perto, né? Deixa eu afastar aqui. Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero fazer aqui eu não sei se é um breve testemunho, se é um relato. Eu ouvi essa história ontem que me impactou, me tocou assim profundamente, né? E, e hoje pela manhã eu aqui no meu devocional, Deus me deu essa palavra. E ontem ainda fiquei assim pensando quando eu ouvi essa história da própria pessoa que eu vou relatar aqui. Eu creio assim que é um testemunho, né? Mas antes disso, eu quero ler aqui em Salmos 44, o versículo de número 6 que diz assim: Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Eu vou repetir o versículo 6. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Irmãs, quando eu leio esse salmo ele é um salmo, né, dos filhos de Corá, um salmo didático. E ele vai dizer que ele não confia, né, em si próprio, no seu arco, na sua ferramenta, ou seja, não confia na sua autossuficiência. E sabe que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada, ao longo desses anos com Deus, que Deus ele não tolera e ele odeia a autossuficiência humana. O que é a autossuficiência humana? A autossuficiência humana é você achar que você se basta, que você é suficiente para tudo aquilo que você vai realizar. E isso é um grande engano, né? Isso é um grande engano, isso é um erro muito grande. Podemos ter sim confiança em Deus e confiança em nós mesmos, né? Porque se você não tiver confiança de realizar algo, de ter firmeza de propósito, isso é uma coisa. Mas eu estou falando daquelas pessoas que são autossuficientes e que elas mesmas conseguem realizar as proezas. E sobretudo quando nós estamos aqui nessa jornada, né, espiritual, e quando se trata de obra de Deus, nós precisamos estar na dependência do Deus Todo-Poderoso. Crer que Deus está conosco, mas que na frente é Ele quem vai, né? E veja que aqui esse Salmo 44, ele fala: não confio no meu arco. Tem muita gente que confia na conta bancária, que confia nos contatos telefônicos, que confia no seu padrinho ou na sua madrinha, que confia no governo, nos governantes. Então, esse vídeo ele fala sobre isso. E quando se fala de pregação, de ministração, de igreja, né? Abrir uma igreja, fundar uma igreja. Primeiro que eu creio, acredito que ministério quem dá é Deus. É um rebanho, uma igreja, quem confia é o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o ser humano, humanamente falando, ele não tem condições. Somente o Deus Todo-Poderoso através da graça e da misericórdia dele, amém? Mas vamos lá, eu fico aqui falando. Eu ouvi uma história ontem que me impactou muito. A pessoa estava conversando comigo e nós estávamos falando de pregação. Essa pessoa prega. Não prega, faz disso como ofício, mas a pessoa prega, ministra. E essa pessoa estava comentando comigo que alguns anos atrás alguém convidou para estar indo pregar. E a pessoa foi, se preparou, a pessoa contando para mim, né? Olha, irmã Raquel, eu me preparei, eu fiz aquele sermão, olha só, fiz aquele sermão, olha, eu caprichei, e eu fiz assim, a pessoa me contando.
E eu achei lindo isso, até inclusive da pessoa me contar, porque eu estava ali ouvindo, né? E eu estava ouvindo, eu pensei assim, nossa, essa pessoa já foi realmente muito curada, para não ter vergonha de expor, né, as suas dificuldades do passado, problemas até de caráter, de autossuficiência. Irmãs, a pessoa tem que ser muito curada e tratada por Deus para chegar ao nível de contar e compartilhar assim para mim. E ali, né, e não ter vergonha. E ali a pessoa estava falando, olha, eu fiz o sermão segundo os meus conceitos e caprichei, é aquela coisa, né, que vocês já sabem. E aí, quando a pessoa chegou lá, era um lugar longe, amada igreja, era um lugar longe, assim, distante. Chegou lá, a pessoa que havia convidado, né, falou assim, olha, você me perdoa, porque eu te convidei para pregar, mas o pastor da igreja convidou uma outra pessoa. Olha, pregador, você, pregador, né, pregadora, que eu não quero nem falar aqui, né, o gênero, né, da pessoa, mas a pessoa lá que havia convidado falou, olha, pregador, né, ou pregadora, você me perdoa, mas eu vou assim te ressarcir a sua passagem e tal. E a pessoa falou para mim que estava lá observando, daqui a pouco chega, a pessoa era uma irmã que o pastor havia pregado, uma senhorinha que quase nem aguentava andar direito. Aí, né, essa pessoa falando pra mim, falou assim, Raquel, irmã Raquel, quando eu olhei a pessoa, eu falei, isso aí que vai pregar. Olha só, desdenhando da senhorinha. Ele, assim, a pessoa comentou comigo que era uma senhorinha. Aí chegou lá, apertou a mão de todo mundo e tal. Aí a pessoa olhou assim, né, e falou, nossa, eu preparei aqui um sermão. Olha só, irmãs, a altivez, a soberba, a arrogância, a prepotência. E a pessoa contando para mim, me veio aquele texto bíblico de Naamã, né? Que ele teve que mergulhar 7 vezes no rio. E olhou para a pessoa e ainda desdenhou assim com o olhar, nossa, isso daí que vai. Eu falei, você pensou isso, você fez isso? A pessoa falou, eu fiz, Raquel, eu desdenhei daquela senhorinha. E a pessoa contando que quando aquela senhorinha começou a pregar, e a pessoa foi encolhendo assim na cadeira. Tamanha graça, tamanha unção, tamanha virtude, tamanho unção, que essa pessoa me contando foi uma das melhores pregações que ouviu e que serviu de muita lição, de não confiar na sua autossuficiência. E ali ouvindo aquilo eu falei, Deus. E sabe, irmãs, que assuntos concernentes ao mundo espiritual, nós precisamos estar na total confiança do Deus Todo-Poderoso. E nunca é bom ir confiando no sermão, confiando na capacidade humana, mas o bom mesmo, o excelente, o melhor, dizendo, é confiar que Deus irá prover naquele momento da ministração ou de algo que você porventura faça, realize, pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, e lá na hora é Ele que nos fará lembrar de tudo que Ele tem nos falado. Cabe a nós apenas não, principal, essencial, orar, meditar na palavra, buscar revelações de Deus no texto bíblico e chegar lá e confiar, porque cada igreja é de uma forma, cada igreja é de uma forma. Somente o Espírito Santo, ele sabe qual é a necessidade daquela igreja. Se você precisa pregar uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, ou é uma exortação, ou é uma palavra de força que levanta, que anima, as pessoas estão um pouco desanimadas,
Só o Espírito Santo sabe a real necessidade de cada igreja. Amém? Portanto, que nós possamos confiar no Senhor. Deus abençoe tua vida e tchau, tchau. Até breve.